galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e nós vamos começar o vídeo de hoje falando sobre a imprensa, mais especificamente falando da Globo Lixo, que está se utilizando da tragédia de Minas Gerais para militar contra Jesus Cristo. Além disso, tem outras narrativas malucas que a imprensa tentou colocar, que eu quero mostrar para vocês. Logo após, vamos falar sobre o seu Sérgio Moro. No dia de ontem, apareceu a entrevista dele, que ele cedeu nos últimos dias, onde ele tá falando mais besteiras do que a Dilma Rousseff. O pessoal falou, poxa, o Moro dilmou agora. E além disso, ele acumulou algumas derrotas durante o final de semana. Um deputado do Podemos foi condenado aí nos tribunais. O dinheiro do União Brasil está cada vez mais longe, inclusive o Mário Sabino, do antagonista, veio a público para basicamente jogar a toalha, assim, estão quase desistindo. E para completar, a turminha do MBL veio a público para falar que o governo Lula foi melhor que o governo Bolsonaro. A gente vai comentar sobre isso logo após falar sobre o Lula. O Estadão ontem escreveu um editorial para falar que o Lula é uma grande ameaça para a economia, ele quer destruir as reformas importantes. Também serão as matérias novas no que diz respeito aí ao que o Lula anda planejando na questão econômica, não apenas assim o que ele quer implantar no Brasil, mas como ele quer lidar nesse âmbito aí, no âmbito das redes sociais, da imprensa, para tirar proveito para a sua campanha. Depois disso, já falando em campanha, vamos falar do nosso presidente Bolsonaro. Temos novidades, algumas percepções que lideranças políticas, que nem são as do Centrão, estão olhando sobre o presidente no que diz respeito à pandemia, essa nova onda, essa nova variante, acham que não vão impactar tanto assim a vida de Bolsonaro. Novidades sobre um possível vice da chapa. Tem aí umas movimentações para tentar emplacar duas novas CPIs contra o governo neste ano e o Pacheco é pré-candidato, pelo menos é o que ele diz, talvez ele possa acabar ajudando o governo. Ainda vamos falar de justiça, dinheiro e matérias ligadas à justiça e dinheiro, 3 matériazinhas rápidas e por fim falaremos de pandemia e algumas coisas ligadas à Anvisa. Então, vamos lá, vamos começar a falar da imprensa. Vocês viram aí, acho que o Brasil todo já está sabendo do que teve aí no Capitólio, comentei no dia de ontem e a Globo solta essa nota. Assim, eles conseguiram realmente se superar. Acidente em Capitólio. Todos os 7 óbitos e 3 desaparecidos estavam em lancha chamada Jesus. Qual a importância disso? Qual a importância disso? Nenhuma. O David Agape, escreve na Gazeta do Povo, fez umas matérias bem interessantes. Ele é o jornalista responsável pelaquela matéria que foi investigar o estudo lá de Manaus, se lembra lá da Ludmilla, daquele médico petista que usaram doses cavalares, sobredosagem, para falar, isso aqui não presta, esse negócio aqui polêmico, que a gente não pode nem falar o nome, não presta. Então foi ele que fez a reportagem. E ele responde à Globo se falando o seguinte, ó, a palavra Capitólio vem do latim Capitolium, nome de um templo da Roma antiga dedicado a Júpiter, o pai dos deuses entre os romanos da antiguidade, também identificado como deus grego Zeus, era o deus dos céus, raios e do relâmpago. Sabe o que significa o globo? Nada. Significa nada. Nada. E aí tem um rapaz que chega depois nessa discussão, ele responde até o David ou Davi, não sei que se pronuncia o nome dele, e ele fala o seguinte, ó, Silva, mano, se você ler a matéria, só fala que o nome da lancha era Jesus e ponto. Não dá nenhuma conotação diferente, então não entendi questionar isso. Uma pessoa comum não entende, porque você tá pegando no pé, o que é que tem de mais? Sabe, a Globo só fez questão de falar que o nome da lancha era Jesus. E se você também está nessa mesma situação, não consegue ver uma problematização, o jornalista está explicando para você, ó, semiótica, Silva, semiótica, esse uso de símbolos. Todo texto jornalístico tem um objetivo. A imprensa não é a tia do Zap, que só quer informar, levar a verdade, não, tem um objetivo em suas ações. Nenhuma palavra é colocada ao léu. Tem método, muito método. O Leonardo Coutinho, ele traz essa matéria, a gente vai falar, o Leonardo Coutinho ontem estava on fire, trouxe algumas matérias bem interessantes aí também sobre o Lula, desmentindo aí a Miriam Leitão, inclusive também, e fala o seguinte, ó, o Ladeira Sem Fim, sobre matéria do Globo. E aí a Folha de São Paulo, precisando aí, né, colocar seus jornalistas para voltar para a escola, aprender a escrever melhor, do nome de Paulo Freire, aposentado morto, visitar a Capitólio. Uai, o cara era um cadáver que estava visitando? Óbvio, a gente entendeu o que falou, né? O cara perdeu a vida, mas tá precisando aí tomar umas aulas, né? É a geração Paulo Freire. O Leonardo Coutinho diz, ó, depois da lancha Jesus, morto visitava. O plantão da Folha está uma beleza.
Esse é o jornalismo profissional brasileiro. O mesmo jornalismo que está lutando para fechar o país. Lojistas de shopping pedem redução de funcionamento após avanços de caso da Ômicron e da gripe. Eu não sei realmente qual é a relação, né? Funcionar menos tempo. Na verdade, eu acho que contribui para aumentar o número de casos. Porque se você está funcionando não 8 horas, mas 6 horas, a maior parte das pessoas irão naquele horário. Então você vai ter mais aglomeração por metro quadrado. Você reduzir o horário, você intensifica o trânsito de pessoas em um único horário. Todo mundo junto e apertadinho. Não faz muito sentido, mas muita coisa não faz sentido ultimamente, né? E a gente já está se acostumando com isso, infelizmente. E olha só, crise climática gera ecoansiedade em jovens temerosos pelo futuro do planeta. Estou ansioso porque o clima está mudando. Ave Maria. O que falar sobre isso? Isso aqui é só mais uma narrativa para tentar emplacar, né, toda essa pauta dessa agenda verde, ou um capitalismo verde, ou um ecossocialismo. É isso daqui. É a imprensa fomentando essa narrativa o tempo inteiro. Parece que a minha imagem está dando umas travadas, não vai ter como corrigir. Mas vamos continuar. Olha minha mãe de novo. Ontem ela me mandou uma propaganda. Minha mãe agora está mestre em bater prints de propagandas do Instagram. Ela falou, filho, olha essa outra. Mais uma propaganda da Exame. Novo curso ESG. A revolução da sustentabilidade. As responsabilidades social, ambiental e a governança vem mudando o modo como os negócios são conduzidos. Porque agora o negócio não é para ganhar mais dinheiro. Não é para ganhar dinheiro. Empresas não visam mais o lucro, sabe? Você vai, trabalha, ganha um trocado, ganha um dinheirinho e aí com isso você pode empregar mais pessoas, ajudar mais famílias. Não. O negócio não é ganhar dinheiro mais. É impactar o planeta. Ter responsabilidade social. Então, pervertendo por completo, né, o papel das empresas. Tá lá. Quem não se adapta às transformações repentinas pode ficar para trás. Pelo menos é interessante, né, que eles reconhecem que é uma mudança repentina. Do dia para a noite, trouxeram essa ideia mirabolante. Não, vamos mudar tudo agora. Vamos mudar tudo. E na mesma linha eu recebi um e-mail do Vitor Roca. Assiste aqui no canal, ele fala o seguinte, oi Kim, assiste os seus vídeos regularmente. E esta noite, dia 8 de janeiro, eu estava vendo os gols do Real Madrid contra o Valência, quando no minuto 3:43 do link a seguir, surge a propaganda do Meatless Farm, Fazenda Sem Carne. Aí entrei no site dessa empresa. É uma empresa britânica que pertence a um dinamarquês. Parece que essa empresa lucrará com a queda do consumo de carne vermelha em vista dessa campanha mundial para diminuir o consumo de carne vermelha por causa da bufa do boi. Ontem eu ouvi uma frase, eu não lembro quem foi que falou, mas falava o seguinte: é impressionante como o rico adora ganhar dinheiro às custas de salvar o planeta. Em nome de salvar o planeta, nossa, eles adoram ganhar dinheiro em cima disso, né? Vender produtos, vender ideias, vender soluções para ganhar mais dinheiro tirando o seu dinheiro. Que, obviamente, se você bane a carne, as pessoas vão continuar comendo alguma coisa, vão comer outra coisa. Vai comer o quê? Vai comer uma coisa que tem gosto de carne. Ah, então, eu já tenho uma fazenda disso. Sempre vai ter alguém que vai estar ganhando. Sempre vai ter. Nada mais é do que uma transferência de poder. Até porque, convenhamos, a criação de gado é uma coisa que tem centenas de milhares de anos. É uma coisa comum, o ser humano aprendeu isso há muitos anos atrás. Nos primórdios da humanidade. Criar gado, criar, sabe, agricultura. Agora você fazer uma fazenda que não depende de carne, quais são os equipamentos, produtos, sabe? É outra coisa. Então, assim, será que é tão fácil para o pequeno empreendedor começar a abrir o seu negócio, como é a questão da própria agricultura familiar? Nada é aleatório, gente. Nada é aleatório. E aí você vê o seguinte, enquanto toda a imprensa está criando o caos, mas o caos, você vê que a Jovem Pan, porque a Jovem Pan tem um programa ou outro, que não, normalmente nem todos os participantes são tão direita assim para valer. Você vê, você pega até o Pingo nos Is, tem lá o José Maria Trindade, né, que sempre tá falando alguma coisa que a galera bota a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, José Maria. Todos vocês já devem ter visto em algum momento. Ainda assim não é um programa 100% da extrema direita, conservadora, bolsonarista do Brasil. Não. Ainda você vê o Morning Show, um monte de gente da esquerda, ao longo do dia também. Mas mesmo assim,
Só porque a Jovem Pan tem um tiquinho, mas um tiquinho de penetração, assim, no discurso mais à direita no Brasil, já gera escândalo. Aí vem Zinobre, influenciazinho, antigamente brigava com Nando Moura, hoje em dia são amigos. Chego na casa do meu pai e flagro o velho consumindo lixo. Mora no Canadá, né? Todo metidinho é importante. O que falar disso, né? O choro. O choro dos comunistas. O choro deles é que as pessoas possam receber um pouquinho de verdade. O choro deles é esse daqui também, ó. Sob Bolsonaro, registros de armas de fogo crescem 364%. A notícia aqui, creio ser boa, mas a matéria do início até o fim é tentando mostrar como isso é um caos. É um caos e que ainda assim, a cada uma mulher que tem posse, são 25 homens. Assim, é a desigualdade social no âmbito aí dos registros de arma de fogo. Então, narrativas do início ao fim. Narrativas do início ao fim. Avançando aqui no nosso tema, Sérgio Moro ontem brindou ao Brasil com seu lado Dilma Rousseff. Eu entrevistei, não sei para qual empresa foi, deve ser lá no Nordeste. O Márcio Furtado, ele posta a notícia, fala o seguinte: o Moro é da geração Paulo Freire. Tá aí a prova explícita. Como desaprender sobre Plano Real, inflação e a Lava Jato? E a Tsuki diz, ó, o espanto do entrevistador depois das anulações. Eu posso até mandar o vídeo depois, eu mando lá o vídeo depois no Telegram, só pra vocês verem assim a imagem, né? A reação do entrevistador. Mas eu quero mostrar para vocês o áudio. Olha só. Passado, antes do Plano Real, quanto à hiperinflação. Ora, a gente tem que aprender a conviver com a hiperinflação. Não tem como controlar. E a gente vai se resignando. E vem daí o Plano Real, e nós tivemos depois a Lava Jato, e mostram, não, as coisas podem ser diferentes. É só a gente ter vontade. Vontade institucional, vontade de ser diferente. E a gente consegue construir, sim, um grande país dessa maneira. Mas, doutor Moro, quando o senhor invoca o triunfo da Lava Jato como uma ferramenta que lhe dá credibilidade, ao mesmo tempo, o judiciário anulou consideravelmente parte das suas decisões. Então, esse castelo que o senhor coloca como triunfo não ruiu, não? Não, esse é um exemplo de que as coisas podem dar certo. A gente está vendo hoje a inflação aumentar. Depois das anulações? A gente está vendo hoje a inflação aumentar. O Plano Real fracassou? Não. O que está vendo hoje é um descontrole. Mas a gente já aprendeu que a gente pode lidar com esse problema. A Lava Jato é a mesma coisa. Diziam que a corrupção era inevitável, que o destino do Brasil ia ser corrupto. Os filmes de Hollywood não raramente acabavam com o criminoso pousando lá no Rio de Janeiro, fugindo da lei. É como se a gente fosse alguma espécie de refúgio numa terra sem lei. Os filmes de Hollywood terminavam com os criminosos fugindo para o Brasil. Meu amigo, eu quero saber qual é o filme que Sérgio Moro anda assistindo. Não, porque veio o Plano Real e depois veio o Lava Jato. Assim, sabe, o Plano Real ali em 93, 94, né? Se eu não tô enganado, o cara criança na época, não vou lembrar o ano de coisa. Aí veio o Lava Jato, assim, 20 anos depois, 2014. Assim, não aconteceu nada no Brasil. Nada. Não teve nenhum avanço. Veio o Plano Real, depois o Lava Jato. E aí a inflação tá subindo, mas isso não significa que o Plano Real deu ruim, porque na verdade mostra que dá certo. E o Lava Jato também. O que é que esse cara tá falando? Eu não sei. Eu só quero saber qual é o filme os filmes que Sérgio Moro se refere que os ladrões fogem pro Brasil no final. Normalmente, no filme de Hollywood, no final o ladrão é preso. Ele é pego, ele não sai fugido. Mas enfim. Aí no final de semana, pra completar aí, né, a vida do ex-juiz, Tribunal de Justiça condena deputado goiano a pagar R$33 mil por cheques devolvidos. O cheque borrachudo que bate fofo. José Neto afirma que talão foi roubado e assinatura fraudada. Vai recorrer. Deputado do Podemos, partido de Sérgio Moro. Sobre essa questão do talão ser roubado, aqui no final. Em relação ao deputado, a desembargadora afirmou que ele não conseguiu comprovar que houve extravio, furto ou roubo dos cheques para comprovar as fraudes. Botou gasolina, mandou o borrachudo e tá falando que o talão foi roubado? Ah, cara, conta outra. Não cola, né? Não cola.
A Elisa fala o seguinte: após decisão unânime, o TJ de Goiás condena o deputado federal José Nelton do Podemos a pagar R$33 mil por cheques devolvidos. Uma testemunha relatou ter sido responsável pela entrega dos cheques no posto, por ordem do deputado e do chefe de seu gabinete durante a campanha eleitoral. Obviamente, Sérgio Moro e o antagonista estão calados sobre este fato, que não tem o que falar. Não tem o que falar. A coisa tá ficando tão feia que o Mário Sabino veio ontem nas redes sociais e jogou a toalha. Jogou a toalha. Tá desistindo. Nunca entre em uma discussão com um influenciador digital. Você sempre vai perder. Não por falta de argumentos, mas porque a profissão dele é influenciar e a sua não. Ele tá falando o seguinte, gente, não tá colando. A narrativa não tá colando. A mamataria tá dando errado. A mamataria, desde o escândalo do Mamata Connection, assim, nunca perdeu tanta credibilidade. Também, quando a gente resolveu, acho que foi uma movimentação errada, se uniu ao Renan Calheiros na época da CPI, ao Tasso Gereissati, com a promessa que se a terceira via levasse, que na época não tinha o Moro, a gente podia ficar com a SECOM. Deu errado. Mamateiros, a vida não tá boa pros mamateiros. Não tá boa. E se a vida política não tá boa, a vida financeira tá indo no mesmo caminho. O PT tá tirando onda aqui através do blog Petistas Brasil 247, mas eu quero trazer a matéria mais completa da Folha de São Paulo. Fala o seguinte, Moro continua isolado e ainda não tem apoio da União Brasil. Dirigentes da sigla querem esperar a evolução do desempenho do candidato do ex-juiz parcial e suspeito até agora muito fraco. Não é bem assim, tem algumas coisas a mais, mas isso faz algum sentido. O Luiz Paulo fala o seguinte: tem gente de olho. Por esses motivos, os mamateiros seguem desesperados com essa incerteza. Quanto antes tiverem acesso à verba bilionária do fundo partidário, mais rápida será a sua recuperação econômica. Tem jornalista de lá que está até escrevendo. Tamo junto. Aí, matéria da Folha de São Paulo fala mais sobre esse caso. Dirigentes da União Brasil dizem que apoio a Moro só será definido após abril. O Bivar passou a perna no Moro, o Julian Lemos. Levaram o Moro pro Nordeste. Bateram fotinha. Surfaram aí na onda dos apoiadores do Moro, bateram fotos juntas, mas na hora de entregar um dinheiro, Moro, não tem dinheiro, Moro, paga a conta aí. Sabe quando você chama uma pessoa pra uma festa, ou não, você chama uma pessoa pra comer num lugar chique, um jantar caro. Na hora de ir embora, a pessoa que tem que pagar, né? Ou na verdade alguém chama você, fala, não, vem cá, João, vem aqui, vamos comer num restaurante muito bom, delicioso, chique, sabe? Aquele melhor rodízio da cidade. Aí o João vai todo pimpão, quando chega lá, come à vontade. Na hora de ir embora, o cara sai de fininho e deixa a conta pro João pagar. Aí eu falo, eu fui convidado, eu que tenho que pagar. É o que tá acontecendo. União Brasil não vai abrir mão do dinheiro até agora, os mamateiros estão longe de 1 bilhão. Dirigentes da União Brasil, que será criada com a fusão do DEM e PSL, dizem que o partido só definirá o apoio ou não a Sérgio Moro na eleição presidencial deste ano, após a janela partidária em abril. Não, tá muito... Calma, não é assim não. Até porque é uma medida seguinte, se desde agora a União Brasil fala que vai juntar, vai fazer parceria e tudo mais, às vezes tem algum cara que entrar pra política, ele iria entrar na União Brasil, mas ele entra no Podemos, porque sabe que vai ter essa parceria Podemos e União Brasil, então ele pode até morder, né, parte do dinheirinho do União Brasil, mesmo estando no Podemos. Quem vai ter essa grande aliança? O cara fala, não, pera aí, não tô com pressa, Moro. Relaxa, calma, não vai ter dinheiro não. Além de esperar para ver a performance dos candidatos da terceira via em pesquisa, a legenda quer focar na montagem de candidaturas a governos estaduais e ao Congresso. É bacana, beleza, tem um candidato, ajuda, traz votos, mas é melhor gastar o nosso dinheiro com a gente, com os nossos deputados. O foco é no legislativo, se vocês já estão cansados de ouvir. Considerados prioritários para o partido. Pequeno dia para a turma do Moro. Essa matéria também achei bem interessante. O que Moro diz sobre o risco de implantar um Estado policial. O Moro ele fala o seguinte: eu saí do governo Bolsonaro exatamente porque não quis fazer isso. Sério? Na verdade foi pelo contrário, né? Que o Bolsonaro não deixou. Porque ele foi irredutível na hora de algumas nomeações. Tinha que ser os nomes dele a qualquer custo. Alguns delegados, procuradores, pessoas assim que a própria imprensa já pontuou aí durante a Vaza Jato pela sua atuação aí no passado, no âmbito da justiça, de terem passado do ponto, de realmente terem implantado um Estado policialesco no país. Várias dessas pessoas, Sérgio Moro levou para Brasília.
É a turma do Sérgio Moro que é conhecida pelas olhadinhas informais. Então, assim, não cola. A narrativa não cola. O mais interessante, na verdade, é saber que essa pergunta está sendo feita, porque isso é real. Por mais que a gente comente assim, esquerda, centrão e tudo mais, eu acho que no Brasil ninguém quer um Estado policialesco. A direita não quer porque a direita preza pela liberdade. Mas tem muita gente aí que tem, sabe aquela história, né? Quem não deve não teme, mas tem muita gente que teme, porque deve. E essa galera também não quer Estado policialesco. Não vai. A candidatura do Moro tá cada dia pior. Mas mesmo assim, o Podemos está tentando tirar vantagem, está se firmando como o partido dos procuradores, ou talvez o partido do judiciário. Já não bastava o Deltinha, o Carlos Lima, o Boquita, o Rodrigo Janot, o Sérgio Moro, General Santos Cruz, você pode botar nesse balaio, é um lava-jatista. Agora você também tem a Gabriela Mansur, promotora aí, bem conhecida, ela tem lá até um grupo que é justiceiras, que luta contra o abuso, contra mulheres e tudo mais. Você, advogado, você que é estudante do direito, está pensando em se candidatar? O Podemos é o seu partido. Dizem, inclusive, várias faculdades hoje, quando você faz o vestibular, já tem lá para você marcar se na hora da matrícula, se você só está se matriculando na universidade e se você também quer se matricular no Podemos. Que já está quase a mesma coisa, né? É formado no direito? É advogado? Atua? Pronto. Tem um espaço para você dentro do Podemos. O partido é dos procuradores. E para a gente aqui fechar o tema Sérgio Moro, já vindo para falar do Lula, ontem a internet foi contemplada com essa grande pérola. O André Guedes, o cartunista do MBL, se uniu a Detremura, que é uma petista. O André Guedes solta essa pérola falando o seguinte: já podemos admitir que os governos do PT foram mais liberais do que o governo Bolsonaro, ou está cedo ainda? É impressão minha ou os governos petistas criaram empresas estatais? É impressão minha ou a gente não viu grandes reformas nos governos petistas? É impressão minha ou foi no governo Bolsonaro que nós vimos marco legal das startups, marco do saneamento, marco das ferrovias, lei do gás, a independência do Banco Central, marco do câmbio? Assim, eu não entendo o que ele está falando. Aqui, na verdade, é só um aceno para o PT. Aí a Detremura fala: quando as pessoas mostram essa histeria coletiva de medo do PT implementar o comunismo, eu me pergunto, quando foi que o governo Lula ou Dilma deu um único passo fora do capitalismo? Um passo. Bom, você direcionar dinheiro para ajudar países, não porque você vai ter retorno de capital ou nada, mas porque você visa fortalecer um bloco comunista, eu acho que isso não é um passo para o comunismo, né? Mas para Detremura, obviamente que não. Ela vai omitir isso. Tá fazendo a política dela. Aí o André Guedes, o cartunista do MBL, né, o cartunista do Nando Moura, acho que o apoio a caras como Maduro é o que preocupa as pessoas, eu incluso. Mas não acho que Lula vai implantar algum comunismo aqui. O PT já implantou muita coisa, né? Mas não é o suficiente para o André Guedes. Não é o suficiente. Eu acho que enquanto o Lula não tomar a casa dele, tomar a casa da mãe dele, dos pais, da família, falar, tomou, você não tem mais nada, agora é tudo do Estado, para ele não vai ter comunismo. Aí a Detremura fala: o Lula apoia o Maduro porque é de esquerda. Mesma corrente ideológica, mas pela mesma razão que ele apoiava Obama e apoia o primeiro-ministro alemão, e ninguém faz estardalhaço. Não. A gente não faz estardalhaço porque o Obama, por mais que ele seja de esquerda, que a grande imprensa jurava que não, mas graças a Deus a Detremura assume, e o primeiro-ministro alemão, por mais que eles assumam que eles são de esquerda, eles não implantaram a ditadura no país. Eles não perseguiram adversários políticos. Eles não estão matando a população de fome. Eles não destruíram toda a economia de um país criando, né, uma crise de refugiados. Então, é diferente. É por isso que a imprensa faz um estardalhaço quando a gente fala da Venezuela. De mais a mais, as atitudes do Bolsonaro se assemelham bem mais ao do Maduro que as do Lula. Isso é fato. Bolsonaro é igual Maduro. É o Bolsonaro. Aí vem o André Guedes para falar: mas aí nem é questão de ideologia. Acho natural que presidentes de esquerda se apoiem mutuamente. A questão é que o chavismo é uma ditadura que afundou a Venezuela.
mas concordo que o mito se parece mais com Maduro do que o Barba, até pela simbiose com o exército. O exército brasileiro, sob o comando de Bolsonaro, apoiou algum movimento paramilitar, apoiou qualquer movimentação contra a população brasileira, de repressão, contra adversários políticos. Eu não consigo entender, né, essa analogia, essa proximidade. A não ser um aceno bem claro, né, do André Guedes pro Lula. O MBL aí tá total no barquinho do Lula, né? O abraço entre o MBL, Nando Moura, Danilo Gentili, Sérgio Moro, Lula, tá muito muito perto de acontecer. E vamos falar sobre o Lula. Até aqui uma imagem, né, sobre, mas o PT nunca se afastou do capitalismo, pois obras que o PT concluiu, mas que ninguém fala. Porto de Mariel em Cuba, hidrelétrica no Equador, hidrelétrica no Peru, metrô no Panamá, aqueduto na Argentina, metrô na Venezuela, gasoduto do Uruguai, rodovia na Angola, porto Orinoco na Venezuela, 20 aviões na Argentina, projeto Baiovar no Peru, rodovia Bolívia, BRT em Moçambique, hidrelétrica na Nicarágua, 127 bás na Colômbia, soterramento na Argentina, barragem em Moçambique, aeroporto em Moçambique, hidrelétrica no Equador, autopista no Panamá e 12 estados na Copa de 2014. Tá, né? Você pagou isso daí. Tá com saudade? Se tiver com saudade. Se você não tiver com saudade, né? Aperta com força 22 nas urnas. E aí, pra turminha que tá tentando colocar a narrativa, né, que Bolsonaro utiliza do governo militar, assim como o Maduro, a gente no vídeo de ontem comentou sobre o vídeo da Dilma, que rolou, que foi o próprio Leonardo Coutinho que trouxe a público, onde a Dilma explica o seguinte, que a direita ela só cresce num país quando os movimentos sociais estão fracos e não tem cumplicidade entre os poderes, ou seja, os poderes estão alinhados para destruir um espectro político, a direita, que foi o que o PT tentou fazer. Aí, em cima do vídeo que o Leonardo Coutinho compartilhou, que você vê aqui o link aqui embaixo, twitter.com/Leonardo Coutinho, a Miriam Leitão vem pagar de bonitona para falar o seguinte: brilhante resposta da Dilma. Quando entrevistei Chaves, foi isso que eu vi, um governo militar. Mas não é um governo militar que tem na Venezuela. E o Leonardo Coutinho fala sobre isso. Ele fala só: perdoe-me, Miriam, mas esta impressão imediata leva a um engano. Chaves não fez um governo militar, mas um regime paramilitar. A própria Dilma dá a pista. Ela fala isso no vídeo. Chaves já havia tentado um golpe em 92 e sofreu um em 2002. O que ele fez? Refundar as forças. O que ele fez foi refundar as forças. Como? Tá falando ali a palavra foi. Segue. O Hugo Chávez engajou os comandantes em operações de tráfico de cartéis do sóis, dando a eles poder e dinheiro sem paralelo. Prendeu quem era contra e refundou a cultura militar. Quem toca o terror nas ruas venezuelanas não são os militares, mas os civis, com a anuência das Forças Armadas, que são os paramilitares chavistas. Nos grandes protestos, a Guarda Nacional Bolivariana aparece com seus blindados e brutalidade, mas quem mantém um regime, como reclamou o entrevistador, é a mobilização popular, gente paga e armada pelo governo e também pelas máfias que operam na Venezuela. Aqui não, né, no Brasil, mas no nosso país, vemos aí, né, PCC, Comando Vermelho e tudo mais. Esses grupinhos, né, sempre tem algumas ligações também com a política. Tem pelo menos com a Farc, né, que faz parte do Foro de São Paulo. E por fim ele termina falando que o Chaves montou um regime cheio de gente fardada, mas é apenas a cara. Depois que ele radicalizou em 2002, implodindo o empresariado e refundando as Forças Armadas, ele enterrou a cultura militar e a substituiu pela tática de insurgência e o crime. Pelo menos eu entendo assim. Mas tá aí a turma do MBL, junto com o Globo, tentando passar o pano pro Lula. E essa daqui? Em que país, planeta, na verdade, assim, que dimensão paralela a Carolina Brígido se encontra? Isso porque a descrição dela no Twitter é assim, faço cobertura do Judiciário, do Supremo, das Cortes, acho que desde 2001. Assim, ela tem muitos anos de experiência apenas na cobertura do Judiciário brasileiro. Uma pessoa que se orgulha
de fazer cobertura do judiciário, de entender do funcionamento do judiciário brasileiro, escreveu o seguinte: ter a maioria dos indicados no Supremo não garante ao presidente da República a vitória em julgamentos importantes ou apoio incondicional dos ministros. Ponto. Realmente, não está errado. Mas aí vem a pérola. O PT tem hoje o maior número de escolhidos e isso, em tese, não facilita em nada a vida de Lula. O PT hoje tem a maior parte. O PT e o pessoal da esquerda. E isso não facilita. Não facilita. O Lula teve suas sentenças anuladas, mas não facilita. Não facilita. Olha tudo que vai acontecer no âmbito da justiça a favor do Lula, do PT e da esquerda. Segundo a Carolina Brígido, não facilita. Não adianta comentar. Eu baixei esse vídeo. Deixa eu ver aqui. Não baixei, mas vou dar play aqui rápido. Deixa eu dar um pause aqui só para não perder tempo. Pronto, estou de volta. Olha só esse vídeo aqui ainda daquele jantar do Lula. É isso daqui que eles estão tentando emplacar para voltar em 2022. O que adianta punir? Ó. O crime já aconteceu, o que adianta punir? O crime já aconteceu. Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção, presidente. E voltando a nós dois, receba desse advogado, velho advogado, um compromisso. E eu creio que não estarei sendo ousado. É um compromisso da advocacia brasileira. Nós estaremos ao seu lado, procurando recolocá-lo na presidência da República para que o Brasil se recupere e para que todas as ausências sejam supridas pelas presenças da dignidade, da honestidade, da correção, da justiça social. Viva o Brasil, viva o Lula! O crime já aconteceu. O que adianta punir? Não vai combater a corrupção. Realmente, né? O PT, o Lula, né? A gente sabe que não é porque você combater um crime que eles vão parar, né? A gente viu... Não pararam no mensalão. Não pararam no mensalão, mesmo depois que foram punidos. Foram pegos de novo no Petrolão. Obviamente, pode punir aí, o PT vai continuar sendo o PT. O PT vai continuar sendo o PT. É essa turma que quer voltar ao poder em 2022. E aí, vamos lá. Avança aí. O Leonardo Coutinho, ontem ele tava demais. E muita informação boa. Eu gosto muito das postagens que o Coutinho faz. Não estamos bem. O judiciário brasileiro precisa de uma reflexão. E ele compartilhou aqui um perfil que trouxe uma tabela com dados sobre o sistema judiciário na América Latina e depois ele traz uma tabela mundial. E fala o seguinte, o índice de Estado de Direito tá lá, né, The World Justice Project, já foi divulgado. Aqui está o ranking da América Latina e Caribe. Uruguai e Costa Rica, na liderança, não é surpreendente, mas uma realidade muito decepcionante para outros países com robustos poderes judiciais. O Brasil ocupa a 16ª posição. Aqui embaixo. América Latina. Imagine. A última é a Venezuela, né? Assim, a justiça basicamente não existe, né? Bota aqui um fator 0,27. Seria assim, tá 100% alinhado, né, com a Constituição, o Estado de Lei. Aqui tem a tabela mundial. Você vê, né? A aderência ao Estado da Lei, mais ou menos assim, né? Realmente segue a lei como ela deveria ser seguida. Aí você vê que em primeiro lugar tá a Noruega, empatado tá a Dinamarca, ambos com 0,9. Muito próximo aqui, ó, Finlândia, Suécia, Alemanha. A gente se pergunta, pô, e o Brasil, né? E o Brasil? Onde está o Brasil? A gente vai aqui descendo as posições, né? Vai descendo as posições. E a gente só encontra o Brasil aqui. 77ª posição. 77 no ranking. Empatado com Guiana, Sri Lanka, Burkina Faso, Índia, Tailândia. Atrás da Moldávia, da Ucrânia, da Bósnia e Herzegovina, atrás do Panamá, atrás do Nepal. Por que será, né, que o judiciário brasileiro é tão mal avaliado? Por que será?
Né? Nossa, tantos juízes tão bons. Deve ser porque a gente tem, né, muita gente, tipo esse advogado aí, que diz, pra que punir? O crime já foi feito. E aí, não sei por qual motivo, talvez porque o Estadão apoia o Sérgio Moro, aí resolveu soltar esse artigo, talvez para tentar colocar o Lula nos trilhos, dar um recado, Lula, muda esse discurso, Lula, porque ele vai pegar mal nas eleições. Então, ainda há tempo de mudar. Vamos bater aqui pra gente tentar bancar que a gente é independente, né? A gente não tem lado. Editorial. Sem propor caminhos para o desenvolvimento econômico e social, o PT ataca um dos principais avanços obtidos nos últimos anos. A reforma trabalhista aprovada em 2017. Realmente, o PT está atacando. E foi um avanço. Ô, diacho. Aqui, foi mal. Tem 2 matérias no meio, depois eu volto. Ficou fora de ordem. O ex-presidente Lula tem mostrado que o PT não deseja lidar com seu passado. Não aprendeu com os escândalos de corrupção dos governos petistas. O Mensalão e o Petrolão seriam mera invenção da oposição, tampouco com os erros da política econômica lulopetista. Nesse diapasão, a gestão da Dilma é ignorada pelo discurso do partido. É como se não tivesse existido, tal como não teriam existido o Mensalão e o Petrolão. Tudo intriga da oposição. Ele fala, né, que a tática do PT não se resume a tentar esquecer o passado e tudo mais. Sem nenhum rubor, ou seja, sem nenhuma vergonha, preciso usar a palavra difícil, sem nenhuma vergonha na cara, o Lulinha explicita que parou no tempo, incapaz de reconhecer não apenas os erros lulopetistas, mas a própria realidade. Esse é o Lula. Ele diz que recentemente Lula e Gleisi reclamaram, falam que vão revogar a reforma trabalhista. A atitude lulopetista chega a ser perversa com a população. Além de não propor caminhos para o desenvolvimento econômico e social do país, o PT ataca um dos principais avanços obtidos nos últimos anos. Trata-se de explícita defesa do retrocesso. Mas calma que a matéria vai criticar Bolsonaro no meio. As reformas trabalhistas aprovadas pelo Congresso de 2017 não guardam nenhuma simetria com as ideias simplistas e equivocadas do governo Bolsonaro, que vê nos direitos trabalhistas apenas entraves a serem removidos o mais depressa possível. Mas eu fiz questão de trazer essa crítica a Bolsonaro por causa dessa frase, desse período aqui no texto. Assim, eu quero a ajuda de vocês porque eu li e eu não entendi. Capitaneada por Paulo Guedes, a proposta do governo federal, olha agora, revela uma brutalidade darwinista e uma profunda limitação de visão com um diagnóstico binário sobre as relações de trabalho. Eu queria entender o que é uma brutalidade darwinista. Eu realmente quero saber, assim, porque se for só para inventar uma palavra bonita, até entendi, mas assim, eu tô completamente perdido. Vale de tudo, né? Aí depois eu volto pro Lula. A resistência de Lula à reforma trabalhista de 2017 não é, portanto, um aspecto acidental. É uma incompreensão pontual, por assim dizer. Ela expõe, uma vez mais, a grande fissura que sempre existiu entre o discurso do PT em defesa dos direitos dos trabalhadores e a realidade da legenda, que desde suas origens priorizou os interesses dos sindicatos e das lideranças sindicais. Não há como tapar o sol com a peneira. Quem está verdadeiramente do lado dos trabalhadores não pode ser contrário ao fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. A gente sabe disso, né? Mas vocês apoiam o Lula diariamente. Diariamente vocês atacam o governo para eleger o Lula. Assim como todo direito, a legislação trabalhista deve proporcionar, por meio de uma regulação adequada das relações sociais, autonomia e liberdade. Não é barbárie ou anarquia, como também não é cabresto ou sujeição. Essa dimensão de cidadania não faz parte da história do PT e, pelo visto, nem de seu futuro. Lula continua o mesmo de sempre. Alguém achava que o Lula tinha mudado? Tá me tirando. Aí temos essa pérola. Lá vai o Gil do Vigor. Basicamente fazer campanha pro Lula nas altas horas. Ele emociona com o discurso. Acabar com a fome do país é mais importante do que se preocupar com o PIB. A economia a gente vê depois. Vamos cuidar da alimentação. Mas, cara, para você alimentar as pessoas, não tem que tirar emprego, não tem que melhorar a economia como todo. Não, esquece esse negócio de PIB aí tudo. Vamos dar comida pro povo. Só faltou falar que tinha que imprimir comida para ser um mix aí do Lula com Ciro Gomes. É o que o Globo dá espaço.
o pessoal fala tanto, né, de liberal. O André Guedes falou que o governo Lula é mais liberal do que o governo Bolsonaro. Agora ele não fala um ai, mas um ai, assim, um cabelinho de sapo sobre o João Dória. Licenciamento de veículos em São Paulo fica até 46% mais caro em 2022. O Rafael Balboa falou o seguinte, Dória e Meirelles estão, a cada ano, empurrando mais pepino na Paulistada. Mídia não fala nada. Galera do mercado financeiro não fala nada. Sabe por quê? Porque eles são inimigos do coiso. E pro inimigo do coiso, a gente passa pano. Paguem caladinhos, aceita Pix. Para destruir Bolsonaro, vale tudo. A gente paga mais. Pô, minha câmera agora travou. Espero que ela volte. Deixa eu dar uma pausa. Voltou. Não sei o que foi acontecer hoje. Todo dia, uma confusão diferente. Aí vamos aqui adiantar. 3 matérias rápidas sobre o Lula com algumas informações novas. Que Lula vem aí? Pergunta o mercado financeiro. Eles sabem que Lula vem aí. A parte interessante é o seguinte. A XP, que é um dos poucos grupos que tem ligação com o Sérgio Moro, agora parece que está disposta a se aliar ao Lula. O sempre errático e volúvel mercado financeiro entrou o ano em peso admitindo que Lula é o franco favorito para a eleição de outubro. A grande parte do mercado já apoia o Lula, como a gente falou. E agora a novidade foi a XP. Ó. Até semanas atrás, apostavam que a esquerda não venceria, como Guilherme Benchiol, o dono da XP. Aí agora o Lula vai vencer. Não, qual o Lula que vai ser o presidente, né? Vai ser o Lula em Paz e Amor, vai ser o Lula comunista, vai ser o Lula de centro. É o Lula de sempre. De sempre. O mercado financeiro está com Lula. Foi a época onde os grandes bancos mais lucraram. Lula não quer ser domesticado pela Faria Lima. A mesma turminha que quer eleger o Lula, porque sabe que vai ganhar um trocadinho. Lula também não quer fazer muito agrado não, ó. Lula não vai piscar agora para o mercado financeiro. Antes de abril, nada. Lula tem repetido em conversas privadas que não quer ser domesticado pela galera da Faria Lima. E por fim, o recado de Lula aos economistas que o assessoram. Isso aqui é interessante. Lula marcou uma reunião para esta semana com um grupo de economistas que estão discutindo ideias para seu programa de governo. Uma turma que vai desde os manjados Nelson Barbosa, Aloysio Mercadante, num importantíssimo dentro do PT, é quem preside a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação dos intelectuais do PT, que monta as estratégias a curto, médio e longo prazo. Guido Mantega até caras novas como Guilherme Melo da Unicamp. E olha a parte interessante. O Lula vai estimular o debate de ideias entre esses economistas, incentivar que continue dando entrevistas, escrevendo artigos e ocupando espaços. Mas vai deixar claro que ninguém fala por ele. Mentira. Fala. Lula vai deixar claro que ninguém fala com ele quando tiver uma repercussão negativa, como foi a questão do Guido Mantega. Isso daqui é um ponto importante, ainda mais em ano de eleição. E uma coisa que, inclusive, o governo tem que prestar atenção. É você fazer o ataque dos drones. Vamos falar assim. O ataque dos drones. Você não vai em pessoa. Você manda o seu aliado. Pensa o seguinte. Quando o Tarcísio, eu ia falar Eduardo Bolsonaro, mas é filho, fica muito próximo. Quando o Tarcísio, o ministro, é um ministro que tem alto engajamento, que foi surpreso com o engajamento que o Tarcísio tem nas redes sociais. Você olhando depois aqui na plataforma, Tarcísio no Flow, Tarcísio no Pânico, gente, Tarcísio no Contraponto do Augusto, não, direto ao ponto do Augusto Nunes, entrevista de 1 milhão de visualizações, 1 milhão. As pessoas estão interessadas a ouvir o Tarcísio. Quando o Tarcísio vai e ele fala as coisas da pasta, o que está fazendo, o que está acontecendo, vocês vão me falar que o público, as pessoas não enxergam como se fosse, sabe, quase um desdobramento de Bolsonaro ali presente. Não é Bolsonaro, beleza, mas tá bem que falando o nome do governo. Como é que não? Tô falando meu nome. Tá falando o nome do governo. Tá falando. Então, assim, não dá para você estar em todos os espaços ao mesmo tempo e nem você domina todos os espaços. Então, nossa sociedade, que é tão fragmentada, com tantos nichos, e agora com as redes sociais, que a gente tem diversos campos, a gente tem os podcasts, a gente tem um pessoal maromba, a gente tem um pessoal de dieta, a gente tem um pessoal que gosta de carro, a gente tem um pessoal que gosta de joguinho, a gente tem um pessoal da política, tem um pessoal de tudo. Imagine você, chega lá, você aparece esses podcasts do mercado financeiro. Dificilmente Bolsonaro deva ir num podcast desse. Mas o Paulo Guedes já foi. E mandou bem. E a repercussão quem ganha é o governo. Então o Lula, ele vai se utilizar isso daí para colocar as pessoas.
a meu ver, pelo menos, pô, esse ano, o governo devia ver alguns nomes. Pô, esse cara aqui vem desempenhando um bom trabalho aqui, aquilo lá. Vamos pegar o próprio Tarcísio, Paul Mac. Paul Mac tem o próprio ministro Milton, tem o Carlos Nadalim. O Nadalim é um cara até interessante porque ele vem das redes sociais, já tem experiência em vídeo. Aí vou pegar o Nadalim, vamos naquele podcast. Como é que eu vou mandar, né? Mas eu falar, pô, bicho, tenta procurar uns podcasts. Porque quando ele fala, o que o MEC tá fazendo, a Secretaria de Alfabetização tá falando, a população tá vendo, pô, isso aqui que são as entregas do governo Bolsonaro. E é isso que o Lula tá planejando. É fazer esses acenos pro mercado, é utilizar essas pessoas para conseguir ocupar espaços. A campanha não é só Bolsonaro que faz a campanha, a gente ajuda, a gente tá aqui nas redes sociais, levando informação, coisa, mas pô, o governo também, o governo diz assim, né, pô, os ministros, os funcionários, todo mundo tem que ajudar, né? Até porque eu acho que os maiores interessados em reeleger Bolsonaro, não os maiores interessados, mas deveriam ser as pessoas que compõem o governo, porque é um emprego que a galera tá lá, e não só um emprego, não vou nem falar assim, que tem um benefício, pô, gente, é uma honra, você tá na honra de você escrever a história do seu país, sabe? Você construir políticas públicas que vão modificar a vida dos brasileiros, e creio eu que para melhor. Você fala, pô, cara, eu fui o responsável por ajudar tantas famílias, por ajudar crianças, por ajudar, sei lá, velhinhos a terem uma velhice mais confortável. Então essas pessoas precisam também se empenhar, né? Se empenhar. Como esses dias, aquela trama na direita que estavam cobrando de Bolsonaro mais participação. Pô, não dá pra deixar tudo nas costas dele também, né? Mas enfim, já falei demais sobre o tema, vamos falar do homem. Fala dele, Jair Messias Bolsonaro. Até líderes do centro minimizam o desgaste de Bolsonaro pela nova variante. Pessoal aí ligado a Bolsonaro, assessores diretos, líderes do Centrão cadê meu mouse? Até expoentes do centro político. Ou seja, centro político não é PP, PL e republicanos. É União Brasil, né? DEM, PSL, MDB, partidos assim que são do centro político. Essa galera avalia que a pandemia, sabe, não figura hoje na lista dos piores problemas eleitorais do Planalto. A galera não tá apostando no quanto pior melhor nesse âmbito. Não estão achando que a narrativa vai colar. Em linhas gerais, os argumentos convergem para algo na linha. Pô, esse desgaste é antigo, já foi precificado eleitoralmente. Claro, um forte aumento em óbitos, o esgotamento do sistema de saúde podem mudar o cenário, mas por hora ganha força em privado, entre políticos, a ideia é que a nova variante é menos letal e uma espécie de mal necessário no fim do pesadelo. Não vai. Essa mesma matéria interessante mostrou que o Dória, no fim de semana, se encontrou com o Fernando Henrique. Lembre que o Fernando Henrique já está fechado com o Lula. Então aí, né? Vocês duvidam? O Dória apoia o Lula no segundo turno? Vocês duvidam? Eu não duvido. Mas de jeito nenhum. E outra matéria sobre o nosso presidente que envolve o vice. Depois da filiação ao PL, Bolsonaro agora se debruça para escolher um vice. Com potencial para desagradar as agremiações aliadas, o presidente chamou para si o poder de decisão no caso e ele quer dar a palavra final. Não vão enfiar um cara na chapa e falar, isso é teu vice. Nossa, mas está coçando hoje. E Bolsonaro vai ter que aceitar. Não. Eu vou escolher. Nas últimas semanas, Bolsonaro voltou a falar em reeditar a presença de um general de 4 estrelas para compor a chapa. O mais provável é que Bolsonaro sugira a uma das siglas do Centrão a filiação de alguém de sua confiança, segundo um líder do governo. Seria um nome novo no partido, uma vez de pensar um dos quadros já filiados à legenda. A aliança já espossada com PL, PP, Republicanos e PTB. A aposta de integrantes do governo é que vai ser o PP, que é o maior desses 4 partidos, que deve receber o vice, pelo peso do partido em termos de estrutura nacional. Tempo de TV, fundo partidário e tudo mais. Então, Bolsonaro deve escolher alguém e falar, se filia aí no PP que você vai ser meu vice. A tarefa política é considerada por assessores do clã Bolsonaro tão delicada quanto a escolha do partido, marcada por idas e vindas. E aí Bolsonaro fala várias coisas. Integrantes do núcleo político bolsonarista avaliam que ele deveria optar por alguém que amplie seu espectro de inserção social. Em vez de militar, né? Pô, pega outro segmento, quem sabe aí uma mulher evangélica, nordestina, trazer assim um grupo diferente de votos. O nome mais especulado nos bastidores da caserna hoje é o Braga Neto, ministro da Defesa.
a interventor de Bolsonaro, que transmite vontade do presidente e a culpa das Forças Armadas e pressões a outros poderes, como na ocasião em que ameaçou a realização das eleições, né? Que o Braga Neto ameaçou a questão do voto impresso. O ministro não tem traquejo político, nem boa recepção entre dirigentes partidários. Seria, na visão dos milicos, dos militares, alguém leal ao presidente que poderia blindar o impeachment, mas entre os fardados, Braga Neto não é citado como a primeira opção, seja no oficialato da ativa ou no generalato da reserva. A tese é de que ele não agrega votos fora da caserna. E aqui entra aqueles problemas que a gente está comentando sempre. O mais interessante é ver que já está se pensando nisso, até porque a janela partidária, ela se fecha agora, né? Já no primeiro quadrimestre do ano. Se Bolsonaro precisar de um civil para compor com ele, porque, se não me engano, tem uma regra que acho que um militar, até basicamente assim, 24 horas da campanha, ele pode estar sem partido, ele não pode nem se filiar a partido. Tem uma regra diferente quando é militar. Essas mudanças partidárias não englobam eles. Mas se for para alguém civil, sei lá, uma mulher evangélica nordestina, ela já vai ter que ter partido. Então, a gente já pode ver uma movimentação no que diz respeito para vice já agora, no início do ano. Se não for, possivelmente vai cair na mão de algum militar. E além de toda essa situação, ainda vale lembrar que Bolsonaro ele não vai poder se reeleger de novo, infelizmente, para quem deseja Bolsonaro até 2030. Vai acabar em 2026. Ou seja, o vice, esse próximo vice, pode ser alguém que pode herdar a máquina e quem sabe ser o sucessor da direita. Pode ser alguém que vai ajudar a construir a sucessão, ou também pode ser alguém que vai atrapalhar a criação de um nome que possa vir a suceder Bolsonaro. Então, a escolha do vice agora é muito mais importante do que no primeiro mandato. Muito mais importante. Não é apenas o governo, a governabilidade, trazer votos, mas também a continuação, né, a perpetuação da direita. Então, vale muito a pena prestar atenção em tudo relacionado à escolha de vices. Outro assunto que eu falei de forma rápida no vídeo, quem trouxe a informação foi o antagonista. Parlamentares da oposição, óbvio, estão cogitando abrir 2 novas CPIs apenas para desgastar o governo, porque, segundo eles, vão conter os arroubos autoritários de Bolsonaro. A ideia é criar uma CPI na Câmara para o apagão de dados no Ministério da Saúde e uma CPI no Senado para apurar o boicote à imunização infantil. Vale de tudo só para desgastar o governo. No Senado, a gente viu que o Pacheco aprontou inicialmente, mas como o Pacheco está avisando as eleições, talvez a gente possa ganhar de tabela em alguns pontos. Está falando que o Pacheco pode apostar em alguns temas aí do Legislativo no Senado, que estava travado. Um deles seria a aprovação da reforma tributária. Quem saiu o Pacheco aí vai se debruçar, vai levar coisa à frente, vai tentar lucrar com isso daí. Cara, se o Brasil vencer, beleza, Pacheco, pode ser tua. Vai melhorar a vida do povo brasileiro? Beleza, vida que segue. Mas o Pacheco também tem umas pautas polêmicas. Uma é assim, a questão que envolve aí regularização fundiária, que aí a esquerda diz que não, olha só, vão fazer grilagem, vão destruir as matas nativas, vão destruir o meio ambiente, tocar fogo na Amazônia, toda aquela narrativa maluca, né? E também o direito à união civil entre pessoas do mesmo sexo. Então, esse ano promete e muito também no âmbito do legislativo, lembrando mais uma vez também que agora, no início do ano, voltarão os trabalhos da CPMI das fake news. Enfim. Avançando aqui rapidinho para... Eu falo da justiça depois, porque no último dia a gente não comentou a questão que envolve Anvisa e... Como é o nome do negócio? E pandemia. Vamos falar aqui. Se vier esse recurso novo é bom, né? Dá para pular os temas. Olha essa. Universidades federais suspendem retorno às aulas, já por causa da variante. Quis trazer essa matéria para vocês verem uma das universidades. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi uma da que suspendeu. Rio de Janeiro. A terra do Eduardo Paes. Ele, que tanto vem lacrar nas redes sociais, imunizante passaporte, estava numa festa, foi flagrado numa festa em ambiente fechado, com o David Brasil, várias pessoas sem máscara. Eduardo Paes. Márcio Lário trouxe o vídeo lá, a legenda é com vocês. O vídeo está circulando, compartilhando no Twitter. Esse é o Eduardo Paes. A hipocrisia humana em pessoa.
Aí você vê o seguinte, no dia de ontem, tinha uma pediatra lá na Globo News. A Globo que tanto fala que o governo é negacionista tal, que não fez nada, jogou errado. O governo nunca acertou nem... Vocês já viram um único ponto que falou, não, o governo acertou aqui? Só críticas. É só críticas ao governo. Isso aqui eu não tinha visto na época, mas o Fábio Van Garten ele fala o seguinte, ó. Contrastando com as narrativas políticas da oposição, fica cada vez mais evidente que a comunicação do governo no enfrentamento da pandemia foi técnica, além de informar e educar a população. Quem diz o contrário mente. É o que ele quer mostrar. Ó. A pediatra, extremamente respeitada, que estava lá na Globo News, foi a pediatra que o governo chamou para discursar lá, já em fevereiro ainda. Para explicar, pô, tiver algum problema, procure unidade básica de saúde, pô, vá atrás, procure se tratar coisa, qualquer... Isso aqui já em fevereiro de 2020. O governo estava tentando, desde o início. Dessa vez não vamos falar que a médica é negacionista, né? Na Globo News. E aí nós tivemos um evento, que eu nem quero ler a carta do cara do Antônio Barra da Anvisa, mas ele publicou lá uma cartinha cheia de tititi, sei lá, blá blá blá, Bolsonaro está me atacando, isso, aquilo, outro. Eu não vou ler nem ler isso daí. Vocês viram? O Jornal Nacional deu uma repercussão gigante, aí juntou com aquele editorial que eles fizeram no dia anterior, a imprensa toda sambou em cima e tudo mais. Quero mostrar aqui para vocês, né? Bolsonaro ataca a imunização e questiona a honestidade da Anvisa. A comunidade médica repudia. Isso aconteceu, essa fala do cara da Anvisa, em resposta a uma entrevista que Bolsonaro concedeu a uma TV, acho que é TV Nordeste. E Bolsonaro terminou sua frase falando o seguinte: o que está por trás disso? Qual o interesse da Anvisa por trás disso? Qual o interesse daquelas pessoas, né, taradas pelo imunizante? Ele fez essas 3 perguntas. O Bolsonaro fez 3 perguntas. Não fez nenhuma, ele fez 3. Só isso aí, 3 perguntas. E o Barra Torres quer que Bolsonaro se desculpa. Não, você tem que se desculpar e tudo mais. E eu vi esse texto aqui, eu achei bem interessante. Um editorial do Correio da Manhã. Se passar um pouquinho, já vai ser só um tiquinho. O atual presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa serviu de bucha de canhão para a mídia de oposição ao presidente Jair Bolsonaro essa semana. Não, realmente, foi o que ele fez. Serviu de bucha de canhão para a mídia. O Barra Torres virou o protagonista do tolo ato de insubordinação de um oficial general contra o comandante supremo das Forças Armadas. Porque ele fez questão de assinar como eu aqui, o comandante general e pei aqui, ó, contra-almirante, médico, diretor, blá blá blá, marinha. Faz questão de colocar que ele é um militar, né? Ele não coloca como eu sou o cara da Anvisa. Ele começa a nota pública divulgada neste sábado, dia 8, se qualificando como oficial general da Marinha Brasileira a ser contra-almirante. Aliás, foi seu principal predicado para ser indicado a diretor-presidente da Anvisa. Foi a indicação do almirante Flávio Rocha. Na carta, ele pede que o comandante das Forças Armadas se retrate. É exatamente isso, um contra-almirante exigindo retratação do presidente da República e comandante-chefe das Forças Armadas. O pior é que o presidente Bolsonaro não fez nenhuma acusação ao cidadão e oficial general da reserva Barra Torres. Bolsonaro não fez nenhuma acusação. Ele apenas questionou quais interesses a Anvisa tinha. Este comportamento que atropela inclusive o comandante-geral da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, e o ministro da Defesa, o Braga Neto, aos quais deveria submeter por hierarquia o seu desconforto. Com esta atitude, Barra Torres não defende a sua honra. Pelo contrário, macula o uniforme que usou por 32 anos. O respeito à hierarquia é o pilar principal da vida militar. Se o Barra Torres ele quer colocar que é um militar e ele quer ser respeitado por ser um militar, então que ele cumpra então, o que é, né, a vida militar. Não, ele quer lacrar. Quer lacrar. O comportamento de Barra Torres já emitia sinais de que ele era uma bomba relógio ambulante. O Correio da Manhã, através de 2 notas na coluna Magna Vita, já havia feito o registro. No dia da sessão da Anvisa, que aprovaria primeiro imunizante, ele apareceu usando um colete de padrão de casamento, também coletivos, usou e abusou dos símbolos da Ordem de Malta, na qual é cavaleiro, tanto em gravatas, lapela e máscara. Ele gosta de aparecer, mostrar os títulos que ele tem. Sinais de uma personalidade incomum ao ser submetido ao estrelato. Parece um pouco egocêntrico. É lamentável assistir um oficial das Forças Armadas Brasileiras colocando seus colegas de farda em saia justa, principalmente aqueles que endossam a sua indicação. O respaldo da caserna evitaria um comportamento traidor e torpe. E para fechar aqui uma pequena reflexão, vai passar só um tiquinho de 1 hora. Quando eu coloquei na internet, na entrevista Bolsonaro TV Nordeste,
Você vê, ó, o Jordi transmitiu a entrevista inteira, de 1 hora, 3.700 visualizações. Você vê aqui, ó, Bolsonaro fala, deve ser outras coisas também. Um canal que fez uma cobertura gigante, deve ter outros assuntos ao longo do dia. 17 mil visualizações. Mas você vê, ó, o vídeo do UOL, que pega a fala de Bolsonaro para colocar Bolsonaro como um grande vilão. Só esse, 42 mil. Esse daqui, 36 mil. Quantas mil pessoas não viram nas redes sociais, na TV também, o editorial do Jornal Nacional, a carta, todos os ataques promovidos e tudo mais. Eu quero falar aqui com isso o seguinte: as pessoas que participam da vida pública, elas precisam pensar melhor. Não estou falando só Bolsonaro, não. Por exemplo, Bolsonaro vai para entrevista. Quantas pessoas realmente assistiram a entrevista como um todo? Qual foi o ganho político? Vale a pena se refletir sobre isso. Porque não adianta só estar certo. A imprensa vai distorcer o tempo inteiro. Não necessariamente você tem que estar certo para vencer. A gente vê os ataques que Bolsonaro sofre todos os dias. Todos os dias. Você organizar a agenda, os locais que você vai e tudo mais, ter o discurso, isso aqui ajuda. E obviamente isso aí também parte por uma equipe, né? Não é me falar que é Bolsonaro que marca. E nem estou falando que o problema foi dessa entrevista, mas eu digo assim, a boa vontade do presidente em falar com todo mundo, na oportunidade que eu tive de conversar com o Bolsonaro. Cara, ele não falou assim, ó, não vou falar sobre esse tema, não vou falar sobre esse... Não falou nada. Zero. Você perguntar se ele ia responder. Qualquer coisa. Um homem comum, como qualquer um outro. E isso daqui também eu adiciono pra galera da direita. As coisas que nós falamos, assim, as pessoas que tiverem um maior engajamento podem tomar repercussão, podem causar problemas, fraturas internas, divergências que no fim só causam desgaste. A gente está no ano de eleição. Cada frase, cada colocação, cada dia mais tem que ser bem planejada. Não só pelo presidente da República, mas também pelas pessoas, redes sociais, jornalistas, comunicadores, influenciadores, youtubers, o que quer que seja. Acho que a tia do Zap, um perfil pequeno e tudo mais, a tia do Zap falou o que ela quiser. O povo, mas quando a pessoa cresce um pouquinho, já tá falando ali meio que assim, pô, aquela pessoa é sei lá, está ligada à direita, tem que planejar o que fala. Porque tudo que você diz, né, que pode ser utilizado contra você, eles vão utilizar. E se deixar, eles ainda irão distorcer. Com isso, ficamos por aqui. Eu já tava colocando a música de novo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Lembre de curtir, compartilhar. Se gosta do conteúdo, vire membro do canal ou me apoie pelo link do Patreon que tá aqui na descrição. Vejo vocês amanhã. Fui, meus amigos.